agora resolver a questão 51 da prova amarela do Enem 2012. Essa é uma questão muito interessante, em que um consumidor vai ao supermercado, faz uma compra e fica desconfiado que a balança usada para medir a massa do produto que ele comprou está descalibrada. Ele vai para casa e inventa um método de estabelecer exatamente a massa de legumes que ele comprou no supermercado para tentar verificar se a balança está mesmo descalibrada ou não. Vamos ver essa solução do problema. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro. E também que a porção não ficara totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora d'água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água, onde a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a meio quilograma. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a... Bom, gente, essa é uma questão que envolve o conceito de densidade. E uma coisa muito importante é então lembrar que densidade é igual a massa do objeto dividido pelo seu volume. Isto valendo, claro, para objetos maciços. Se o objeto for oco, nós calcularemos uma densidade, mas daí não é a densidade do material de que é feito o corpo. É a densidade do corpo oco. Muito bem, mas neste caso são legumes. Ele colocou os legumes dentro d'água e o que aconteceu? Ele reparou que havia 1 litro de água e quando ele colocou os legumes passou a ser 1,5 litro. Ou seja, ele está usando o próprio deslocamento da água para medir um volume. E esse volume é de meio litro, portanto. Mas acontece que esse volume não corresponde ao volume completo dos legumes. Ele diz no texto que esse volume de meio litro corresponde a 2/3 do volume dos legumes. Na verdade, ele não fala em 2/3, ele diz que 1/3 do volume dos legumes ficam fora da água. Se 1/3 fica fora da água, 2/3 ficam imersos. Então são esses 2/3 do volume do legume que correspondem ao meio litro. E aí nós vamos ter, evidentemente, que pensar, bom, o volume total dos legumes vai ser obtido por uma regra de 3. Então, meio litro corresponde a 2/3 do volume. Quantos litros corresponderão ao volume total dos legumes? E aí, uma regra de 3, nós resolvemos isso. Meio vezes 1 dividido por 2/3. Portanto, meio vezes 3 meios. Né? Essa fração que está dividida fica multiplicando pelo inverso. Então, aqui nós vamos ter meio vezes 3, 1,5, dividido por 2. Portanto, o volume total dos legumes é 0,75 litros.
Muito bem. Então, lembrando, nós queremos calcular a massa de legumes. E nós sabemos que a densidade dos legumes vai ser a massa dos legumes dividido pelo volume dos legumes. Nós já temos o volume e agora vamos ver a densidade que ele forneceu para depois calcularmos a massa pedida. Ele diz que a densidade dos legumes é metade da densidade da água, fornecendo essa densidade como sendo 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Então, a densidade dos legumes é meio grama por centímetro cúbico. Mas acontece que, vejam, nesta unidade de medida, nós temos grama por centímetro cúbico, mas o nosso volume está em litros. Portanto, nós não vamos poder usar no nosso cálculo um volume em litros enquanto a densidade está em gramas por centímetro cúbico. Nós temos que ter uma densidade que tenha como unidade de medida de volume também o litro. Bem, mas nós sabemos que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilograma por litro. Né? 1 litro de água, 1 quilograma de água. Então, nós vamos trabalhar com esta densidade. E como a densidade dos legumes é metade, então a densidade dos legumes vai ser meio quilograma por litro. E agora nós vamos poder fazer o cálculo. Vejam, substituindo aqui na fórmula. A densidade é meio quilograma por litro e o volume 0,75 litros. E com isso eu vou poder calcular a massa dos legumes, que vai ser meio vezes 0,75. Meio vezes 0,75 corresponde a 0,375. Portanto, a massa dos legumes é 0,375 quilogramas, portanto, alternativa D.